E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar, e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Começo com a pergunta do Júnior Moraes. O Thales Magno foi vendido por 42 milhões de reais, mesmo o Vasco estando em uma situação financeira bem ruim, assim como o Cruzeiro. Isso mostra a incompetência da nossa diretoria em vender suas crias da base, ou é específico pela qualidade do jogador do Vasco? Júnior, obrigado pela pergunta. Eu nem vou entrar no mérito ali do final, que você fala do Pedro Bicalho, que tá lá no Palmeiras, porque enfim, né, já foi embora, não tem muita coisa o que fazer. Agora, sobre Thales Magno, pelo que eu vi, o Vasco não vai ficar com esse valor todo, tá? O Vasco vai ficar com aproximadamente 32 milhões de reais pela venda do atleta. E o Cruz Maltino pode receber mais no futuro se o jogador atingir determinadas metas no seu novo clube. O Thales Magno foi vendido para o New York City por aproximadamente 8 milhões de dólares. Mas sobre o atleta em si, o Thales Magno é sim uma grande promessa, um jogador que parece ter aí todas as virtudes para se tornar um grande jogador, mas eu gostaria de chamar a atenção para um dado interessante. Eu fiz uma pesquisa aqui dos números de jogos e gols do Thales Magno. Ele jogou 68 vezes pelo profissional do Vasco e marcou 5 gols. E aí eu vou fazer um paralelo com um jogador que saiu aqui do Cruzeiro e que, assim como o Thales Magno, era atleta da seleção de base, um jogador considerado muito promissor, que é o Maurício. Pelo Cruzeiro, o Maurício jogou 41 partidas e marcou 6 gols. Ou seja, o número objetivo do Maurício é melhor pelo que ele fez no Cruzeiro do que o Thales Magno fez no Vasco até aqui. E aí entra a competência ou incompetência de cada diretoria para negociar o seu atleta. Por quê? No caso do Vasco, mesmo com o Thales Magno vivendo um jejum de gols, ele não está vivendo aí um grande momento, o Vasco conseguiu vender e recebeu uma boa grana. Inclusive, é para o mesmo time que teve interesse no Maurício. Porque, para quem não lembra, né, o André Cury, que é empresário do jogador, falou que antes da pandemia no ano passado, teve uma conversa de que o grupo City, né, que tem o Manchester City, o New York City e vários outros clubes aí ao redor do mundo, mostrou interesse no Maurício e a proposta seria algo em torno de 5 ou 6 milhões de euros. Naquele momento veio a pandemia, o futebol parou, né? Então toda a negociação foi interrompida e depois o Cruzeiro liberou esse mesmo jogador, trocando pelo William Potker, que agora já nem é mais jogador do Cruzeiro também, tá emprestado lá para as Arábias. Então, assim, para mim é muito claro que o Cruzeiro, ele poderia ter feito com o Maurício coisa semelhante ao que o Vasco fez agora com o Thales, dinheiro. Aí você pode achar que o Thales é melhor que o Maurício é melhor que o Thales, a questão não é essa. Fato é, são dois jogadores jovens que estão na seleção sub-20, inclusive. O Maurício é, inclusive, um ano mais velho, então pode ser que o valor por ele fosse um pouco menor, né? Porque os europeus gostam de buscar jogadores bem jovens, mas ainda assim o Cruzeiro teve a possibilidade de fazer muito dinheiro com o jogador e não fez, né? Fazendo uma troca ridícula por um atleta que não vai dar retorno nem financeiro, nem técnico pra gente. E o Vasco, com esse dinheiro que recebeu, certamente vai conseguir dar uma arrumada na casa, né? Pagar uns salários atrasados, manter a coisa funcionando, coisa que o Cruzeiro a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses. O Samuel Alves pergunta: não seria correto se a diretoria parasse de contratar jogadores que são indicados pelos técnicos que vêm treinar o clube? Porque no final só acarreta em mais gastos e depois para negociá-los fica ainda mais complicado. Samuel, obrigado pela pergunta. Sim, seria o correto, tá? O Cruzeiro não deveria contratar qualquer jogador que é indicado pelo técnico sem passar por uma criteriosa análise. O problema é, o Cruzeiro tem um projeto esportivo? O Cruzeiro sabe o que ele quer ou o Cruzeiro faz aquilo que cada treinador manda? Durante o período que o Mano Menezes foi o nosso treinador, que foi um período longo, ficou muito claro que o Cruzeiro não tinha projeto esportivo nenhum, né? O projeto era a cabeça do Mano Menezes. Tanto que na hora que o Mano Menezes foi embora, o Cruzeiro foi embora junto, né? O Cruzeiro acabou, foi rebaixado e até hoje não se achou. Justamente porque a gente segue essa mesma receita de cada treinador indica quem quiser e o Cruzeiro tenta trazer esse cara. E aí a gente vai lembrar do próprio caso do William Potker que eu falei na pergunta anterior. O Filipão quis porque quis contratar o William Potker para o Cruzeiro. Trouxe. O Filipão foi embora. Quem é que vai pagar o salário do Potker? É o Filipão ou é o Cruzeiro? É o Cruzeiro. Se é o clube que vai arcar com a contratação, é o clube que tem que avaliar se esse cara é bom ou não. Mas o nosso clube não faz isso. E se tem gente lá dentro que faz, as pessoas que tomam a decisão não levam, né, a opinião deles em conta. Inclusive isso já foi falado em uma entrevista aí do presidente, né, que o pessoal da análise de desempenho não
não tem um papel decisivo na contratação. Eles oferecem os dados, mas a diretoria é que toma a decisão em conjunto com a comissão técnica. O Joseph, que foi contratado pelo Cruzeiro recentemente, é injustificável. Não tem dados no histórico de carreira desse atleta que justificam a aposta, que faz pensar que esse cara vai chegar e vai nos ajudar. Mas por que veio? Porque tem uma relação, porque já trabalhou com o técnico anteriormente, e eu nem vou entrar no mérito dessa questão de ser o mesmo empresário, porque eu vou acreditar que o Felipe Conceição é um cara correto. Mas eu penso que para o clube se recuperar plenamente, ele vai ter que recuperar a capacidade de pensar independente do seu treinador. Seja ali com o diretor de futebol, com o pessoal da análise de desempenho, o Cruzeiro tem que ter a sua avaliação. E aí o técnico fala, eu quero esse jogador, tem que ter alguém do Cruzeiro para falar, tá, mas esse jogador aqui, ele não é melhor que o fulano de tal que a gente tem na base, ou o fulano de tal que tá no elenco encostado e você não dá chance. Por que você não coloca esse cara? Discutir futebol, discutir as tomadas de decisão não é interferência no trabalho. Não é aquela coisa aí, você não pode escalar o fulano de tal por isso, por aquilo, porque eu não quero. Não, é uma questão de discutir futebol. Afinal, o técnico, ele é inferior na hierarquia ao diretor de futebol, por exemplo. E desde quando o técnico manda mais que o diretor de futebol ou mais que o presidente? Não é assim que acontece. Por isso que a gente deve ter muito cuidado quando fala assim, o fulano veio porque o técnico pediu. Porque o técnico pede, mas não é ele que assina, ele não tem a caneta, não é ele que paga. Ele pode pedir, mas a contratação ela é avalizada pelo diretor de futebol ou pelo próprio presidente, tá? Então essas pessoas que são, no final das contas, as responsáveis. E se veio pra cá João Lucas, Giovani, Robertson, aquela galera, para ficar nos exemplos do ano passado, foi porque a pessoa que mandava no Cruzeiro corroborou. O Luiz Folks pergunta, o que de fato pode pegar para o clube se não pagar esses perebas que rebaixaram a gente? Por mais que perante a lei tenha mesmo que pagar, é muita cara de pau os miseráveis rebaixarem a gente de propósito e ainda querer alguma grana. O Cruzeiro já deve gerar o mesmo, um calotinho a mais daria o quê? Luiz, obrigado pela pergunta. Para mim tá muito claro que assim, por vontade própria, o Cruzeiro não vai pagar o que deve a essa galera. Só vai pagar quando realmente for obrigado, depois que for para a justiça, passadas todas as instâncias, aí o Cruzeiro vai ter que fazer um acordo e vai ter que pagar. A gente viu situações como a do Fred, do Dodô, que o Cruzeiro fez acordos, né, para começar a pagar em 2022, mas assim, eram valores de causa muito maiores, né, e o Cruzeiro acabou fazendo um acordo ali. E por que o Cruzeiro tem que pagar? Porque tinha contratos longos assinados com esses atletas por valores completamente fora da realidade, né, coisas que aquela diretoria antiga fez, que convenhamos, né, ninguém bota a mão no fogo aí pela idoneidade daquela galera. Mas uma hora vai ter que pagar, e não é por uma questão de honradez, é porque chega um momento que a justiça vai lá e ou bloqueia, né, as suas receitas, ou penhora algum bem. Então, no final das contas, de uma forma ou de outra, as pessoas sempre recebem. E é por isso que o clube tem que ter muito critério quando faz a contratação, quando oferece salários fora de realidade e tudo mais. Por quê? O jogador, ele nunca vai sair perdendo. Pode demorar, mas tudo aquilo que está no contrato vai pingar na conta dele um dia. E muitas vezes acaba sendo um belo plano de aposentadoria, né? Porque tem muita gente aí que só vai começar a ver dinheiro do Cruzeiro, se o Cruzeiro ainda existir até lá, né? Daqui a, sei lá, 5, 10 anos. Mas fato é, a justiça, ela tem mecanismos para obrigar o clube a pagar, entendeu? Então, em algum momento isso acaba acontecendo. O Cruzeiro até já sinalizou algumas vezes que faria um acordo, né, com a Justiça do Trabalho, que você destina parte da receita todo mês para ir pagando os seus credores. Isso se chama ato trabalhista, mas no caso do Cruzeiro especificamente ainda não aconteceu, ainda não foi assinado, mas eu acredito que em algum momento isso vai caminhar para que o Cruzeiro consiga sobreviver sem ter que pagar tantas ações trabalhistas ao mesmo tempo, porque o tanto que o Cruzeiro deve hoje sufocaria totalmente o clube. Não tem fluxo de caixa para pagar todo mundo e continuar existindo. Então o Cruzeiro está sobrevivendo dando uma de João sem braço, né? Devo, não pago, nego enquanto puder, mas uma hora vai ter que pagar, porque os caras têm a comprovação e o clube tinha sim a obrigação de honrar com esses compromissos com ele. Então, cara, mais cedo ou mais tarde vai pagar, e assim, não é por boa vontade, não é que o Cruzeiro vai pagar porque tem que pagar, não, vai pagar porque é obrigado mesmo, porque não vai ter outra alternativa. O Ricardo Amaral pergunta, a tentativa de um empréstimo do atacante Bruno Rodrigues, que era da Ponte Preta e não está sendo utilizado no São Paulo, seria uma boa? Ricardo, obrigado pela pergunta. Uma boa eu não acho que seria não, cara, eu acho que seria uma ótima, tá? Seria uma contratação
excelente para o Cruzeiro, mas não é uma negociação muito simples. Até o momento lá no São Paulo, o Bruno Rodrigues participou de apenas 5 jogos e não foi titular em nenhum deles. Somando essas 5 partidas, ele esteve em campo por 65 minutos. Ele é atleta do Eduardo Uran e atualmente está registrado no Tombense e emprestado ao São Paulo até dezembro. Pela Ponte Preta no ano passado, foram 9 gols e 10 assistências em 37 jogos. Ele inclusive fez gol no Cruzeiro na última Série B e eu acho que seria um cara que casaria muito bem ali para ser um atacante pelo lado esquerdo, né? Hoje o Ayrton vem fazendo esse papel, mas é um jogador que marca pouco gol, que tem dificuldade na tomada de decisão. O Bruno Rodrigues é um atleta bem mais pronto e eu acho que seria uma contratação muito boa se a gente conseguisse. E eu acho que se o Cruzeiro tentar, tiver habilidade ali para conversar, especialmente com o Eduardo Uran, né, que é o dono do jogador, você consegue trazer. Por quê? Ele tá sem espaço, o Crespo parece não confiar nele, mesmo quando o São Paulo jogou com o time reserva, ele não foi titular nenhuma vez. E para um empresário é muito mais jogo você ter um cara jogando a Série B pelo Cruzeiro do que encostado no São Paulo na Série A. Mas aí tem que ver se o Bruno Rodrigues gostaria de vir pro Cruzeiro, se ele abraçaria a causa. Eu acho que isso não seria necessariamente um problema, né? Mas assim, eu torço demais para que esse tipo de negociação vá para frente. Mas será que o Cruzeiro já tentou? E até o momento que eu faço esse vídeo não teve nenhuma especulação. Esse é um nome que não é falado no Cruzeiro desde o final da última temporada, né? Quando o Cruzeiro teve um interesse nele, mas ele acabou preferindo assinar pelo São Paulo. Talvez nesses meses parado ele tenha mudado a cabeça e veja com melhores olhos uma transferência para o Cruzeiro. Eu torço muito para que venha, mas até o momento não tem nenhuma especulação com essa possibilidade. O Matheus Câmara pergunta: o quanto você acha que o rebaixamento arranha a história de jogadores que foram vencedores aqui com a camisa do Cruzeiro e não faziam parte da panela, tipo Fábio, Léo e Henrique? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que o rebaixamento manchou a imagem de todo mundo. Ninguém passa batido por um rebaixamento, tá? Talvez a gente possa falar de um ou outro jogador que, por exemplo, né, era da base, mal entrou naquela campanha, mas todo mundo que era titular daquele time vai ficar para sempre manchado. A gente vai lembrar das conquistas e vai lembrar da queda também. E acho que tem que ser assim. Inclusive o fato deles terem sido rebaixados não impede que eles sejam ídolos da história do Cruzeiro. Muito pelo contrário, isso também é um capítulo, né? Porque os grandes ídolos, os heróis que a gente pode citar assim, eles não vivem só de vitórias, né? Então esse tipo de derrota também faz parte do currículo dessa galera, só que assim, quando a gente olha tecnicamente, o Henrique, por exemplo, é um jogador que eu acho que não tem mais condição de ajudar o Cruzeiro. O Léo agora rescindiu o contrato, não fica mais. O Fábio segue como goleiro titular. E eu considero que todos eles tiveram, de certa forma, sua imagem arranhada sim, porque em 2019 ninguém jogou bem. Não foi, por exemplo, como o Fábio lá em 2011, né, que o Cruzeiro quase foi rebaixado, e ele fez um excelente campeonato brasileiro, salvou o time em diversas oportunidades. O Fábio em 2019 não estava bem. Não foi um bom ano para ele, não foi um bom ano para o Léo, não foi um bom ano para Dedé, não foi para Henrique, não foi um bom ano para ninguém, tá? Aquele time do Cruzeiro ali foi absurdo o que aconteceu, parece que ninguém sabia mais o que fazer. E é por isso que eu questiono muito essa coisa que a galera tem do jogador experiente, né? Porque o jogador experiente, ele vai saber o que fazer nos momentos de grande pressão, nas horas de decisão. Aquele time de 2019 do Cruzeiro é a grande prova de que isso é uma balela, porque você pode ter jogadores cascudos, experientes, vividos. Na hora que o calo aperta, ninguém conseguiu fazer a diferença. Todo mundo foi junto pro buraco. O Felipe Esteves pergunta: onde está jogando o Vinícius Araújo, aquele que jogou aqui em 2015? Lembro dele num jogo contra o Palmeiras que a gente ganhou de 2-1. Felipe, obrigado pela pergunta. Também lembro bem desse jogo de 2015. Inclusive eu estava no estádio trabalhando lá na época, né, na tribuna do Mineirão. Até entrevistei o Vinícius Araújo depois desse jogo. Desde o ano passado ele defende o Montedio Yamagata da 2ª divisão japonesa e até aqui ele soma 43 jogos e 16 gols pelo clube. Que também é defendido pelo glorioso Lulinha, né, que foi um fenômeno na base do Corinthians, mas não conseguiu o mesmo sucesso como profissional. Para quem não lembra, o Vinícius Araújo é cria da base do Cruzeiro, foi promovido para o profissional no ano de 2013, né? Fez parte do elenco, inclusive, campeão brasileiro, e foi vendido para o Valência no início de 2014 por 3,5 milhões de euros. E o Vinícius é um ótimo exemplo de como eu imagino que o Cruzeiro deve tratar a categoria de base. Você forma um jogador, bota no time principal, dá uma oportunidade de sequência para ele, quando ele tiver algum destaque, vem um dinheiro, você vende esse cara e faz a roda girar. Ele nunca foi um craque de bola, mas teve sequência no time principal, conseguiu dar algum retorno, ele teve também passagem por seleção de base, e o Cruzeiro fez uma venda por um valor respeitável, né? 3,5 milhões
de euros. Não é um valor espetacular, mas é um dinheirinho importante. Se o Cruzeiro vende hoje um jogador por 3,5 milhões de euros, eu acho que todo mundo estaria feliz. E é claro que a gente não pode ignorar o contexto. Aquele time do Cruzeiro era muito bom, tinha mais qualidade, tinha jogadores fazendo a diferença e o Vinícius entrou naquele time, né? Ele era um reserva ali pro Borges, até pro Anselmo Ramon, que também tinha mais chances do que ele, mas ainda assim ele conseguiu dar suas cacetadas, fez uns golzinhos ali e ajudou o Cruzeiro. Já em 2015 a passagem foi bem apagada, né? Teve um gol muito importante contra a Ponte Preta, teve esse jogo contra o Palmeiras que você citou, mas ele não conseguiu dar sequência na carreira naquele alto nível que em algum momento a gente imaginou que ele poderia chegar. Mas assim, é o tipo de jogador que o Cruzeiro tem que formar. Você não tem que focar em formar Neymares, porque o Neymar, ele é a exceção. Você não consegue trabalhar esse tipo de jogador, fazer ali uma produção em larga escala de jogadores assim. Neymar é talento puro, é coisa assim que vai aparecer um a cada 10 anos, a cada 20 anos e olhe lá. Mas as pessoas que dirigem o Cruzeiro parecem pensar diferente, né? E entendem muito pouco dessa formação de atletas, inclusive. O Cruzeiro não tem que focar em produzir Neymares, o Cruzeiro tem que focar em produzir o Wallaces, Mikes, Dudus, que também é um jogador muito bom, né? Mas enfim, esse tipo de atleta, esses Vinícius Araújo, você tem que formar, bota pra jogar, vende e faz a roda girar. E quando apareceram talentos, né, que o Cruzeiro teve vários no ano passado, vendeu tudo por menos de 1 milhão de euros, né? Aí é realmente impossível a gente ter uma vida longa se não souber negociar bem esses atletas. O Matheus Nogueira pergunta: qual foi o melhor brasileirão da era dos pontos corridos na sua opinião? E o pior? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que os melhores foram 2003, 2013 e 14 e o pior foi o de 2019, né? Nem um pouco clubista. Mas pra falar de nível técnico, sinceramente, eu acho que o melhor campeonato brasileiro que a gente teve foi o de 2003, tá? Até porque quando a gente olha principalmente para os times que brigaram pelo título com o Cruzeiro, o São Paulo e o Santos, eram times muito bons. Aquele time do Cruzeiro era bom pra cacete, o Santos também era fortíssimo, tinha Robinho, tinha Diego, tinha Ricardo Oliveira no início da campanha, né? Molequinho ali metendo gol pra caramba. O São Paulo tinha Luiz Fabiano, cara. Era muito bom aquele campeonato brasileiro. Os jogos eram excepcionais. Se a gente pega assim para assistir, é claro que o futebol mudou um pouco, hoje é um pouco mais acelerado, né? Mas o jogo era muito bom. Eu não tô julgando aqui a questão da emoção de cada campeonato, tá? Eu tô falando realmente a questão de qualidade de jogo. E eu acho que o pior campeonato brasileiro que eu me lembre assim foi o de 2017, foi o que ganha o Corinthians do Carille, né? Que não era um time brilhante, aí teve ali o Palmeiras, que também não era um grande time, né? Naquela época que tava brigando. O Cruzeiro, por exemplo, que tinha vários jogadores cascudos, meio que não levava o campeonato a sério, né? Eu acho que foi o campeonato mais fraco, assim, o menos empolgante e o que tecnicamente também não chamou atenção. Eu não me lembro de grandes jogos lá do campeonato. Esse último campeonato ele foi emocionante pela bagunça, né? Mas ninguém foi brilhante, né, em 2020, mas teve ali aquela questão da pandemia que atrapalhou todo mundo, vários surtos em diversos times. Eu gosto muito de campeonato de pontos corridos, acho que a gente teve diversas campanhas boas. O próprio campeonato lá de 2009 que o Flamengo ganha, que foi muito emocionante, foi um torneio bom. Aqueles títulos em sequência do São Paulo também. 2013, 2014 não precisa falar de como foi espetacular, né, a forma como o Cruzeiro ganha. O Corinthians do Tite em 2015, o Palmeiras do Cuca em 2016 também era um time bom. Enfim, a gente teve muito campeonato bom. Eu acho que o mais fraquinho foi esse de 2017 mesmo, que é um campeonato que eu não consigo ter lembranças aqui muito positivas, tá? E o melhor eu fico com o de 2003. E por fim o Juan Michel pergunta: qual o pior camisa 9 da história do Cruzeiro? Juan, obrigado pela pergunta. Você fez esse questionamento assim, na hora me veio à mente aqui um jogador que veio do Cruzeiro, lá do futebol português, né? Que veio para substituir o jogador que eu vou considerar que é o pior, que foi lá em 2005, o Cruzeiro contratou o Adriano Lousada. Ele teve bons momentos em outros clubes, mas não aqui no Cruzeiro. Só que aí eu me lembrei de um detalhe. Você fez uma pergunta ampla, né? Qual é o pior camisa 9 da história do Cruzeiro? E nesse contexto, eu vou votar no atacante Fred, que esteve no Cruzeiro em 2018 e 2019, por uma questão simples: custo-benefício. O grande problema do Fred no Cruzeiro foi ele ter voltado. Se tivesse ficado só aquela primeira passagem de 2004, 2005, eu consideraria ele um dos melhores camisas 9. E ele fez mais de 80 gols pelo Cruzeiro. Foi um atacante espetacular e até hoje ainda consegue ajudar o Fluminense, faz bastante gol. É muito bom finalizador. Só que no Cruzeiro, especialmente na temporada 2019, no Campeonato Brasileiro, o Fred foi uma vergonha, cara. Assim, foi absurdo o que esse camarada não jogou nada naquele campeonato e a gente sabe o tamanho da dívida que o Cruzeiro tem com ele. Então, sem dúvida, foi o pior
pior custo-benefício da história. Por aspecto técnico, a gente poderia citar outros grandes craques, né? Por exemplo, Reinaldo Alagoano, que teve uma passagem pelo Cruzeiro. Teve o Brandão também, que eu odiava esse cara. Keirson, né, o K9, um atacante ruim pra cachorro. Enfim, teve muita gente ruim na história do Cruzeiro, mas por esse aspecto de custo-benefício, eu voto no Fred como o pior de todos. E se alguém falar mal de Ernesto Farias, nós vamos sair na mão, porque El Tecla Farias é um craque injustiçado pela torcida celeste, tá? Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!